Olá, sexto ano! Muito prazer, eu sou a professora Denise e estarei trabalhando com vocês hoje a aula de Geografia número 40. Nesta aula, iremos fazer uma retomada de conteúdos já trabalhados nesse segundo trimestre. Mas antes da aula começar, a gente precisa dar aqueles recadinhos importantes que são dados em todas as aulas. Você, aluno que está acessando o Google Classroom, não deixe de acessar, entre na atividade obrigatória, responda as questões para garantir a sua frequência, ok? E você, aluno, que por um acaso, assim, por algum motivo não está acessando o Classroom, mas que está retirando as atividades impressas na sua escola, verifique quais serão as próximas datas para a retirada e devolução dessas atividades. E para todos agora, arrumem o seu material que a nossa aula já vai começar. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje, então, é fazermos uma retomada de conteúdos já trabalhados nesse segundo trimestre, que no caso serão dois conteúdos. O movimento da Terra, os movimentos da Terra e a diferença de conceitos entre o tempo atmosférico e os climas. Bom, então, nós iremos trabalhar primeiro os movimentos da Terra e para nós fazermos essa retomada de conteúdos do movimento da Terra, nós precisamos primeiro lembrar de alguns outros conceitos, como por exemplo o conceito de linhas imaginárias. Vocês lembram o que são as linhas imaginárias? Como o próprio nome já diz, essas linhas elas são imaginárias, elas não existem de verdade, elas não são feitas de nenhum material como barbante, como aço, não. Elas são feitas do quê? De pensamento, porque elas foram inventadas pelos seres humanos para melhor se localizar dentro do espaço mundial. E além das linhas paralelas, que a gente vai ver daqui a pouco, também existem as linhas verticais, que são os meridianos. Então aqui, ó, para compreender melhor como a Terra se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias. A linha do Equador é a principal linha paralela e ela faz a divisão da Terra em dois hemisférios. Vocês lembram o que significa o termo hemisfério? Hemisfério, a palavra hemisfério, significa meia esfera. Então, a linha do Equador, ela é esta linha aqui, ó, que passa no meio do globo aqui, e ela faz a divisão, então, dos dois hemisférios. O hemisfério norte, acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, as terras que estão localizadas abaixo da linha do Equador. Além da linha do Equador, a gente tem também outras linhas que auxiliam nessa localização, que são elas, os círculos polares, Ártico e Antártico, os trópicos de Câncer ao norte e de Capricórnio ao sul. Lembram delas? Vamos ver se vocês lembram mesmo? A prof já trouxe aqui para vocês uma atividade para vocês relembrarem as linhas imaginárias, tá? Façam aí, respondam rapidinho que a prof já volta para conferir. E aí, pessoal, relembraram as linhas imaginárias? Facinho, né? Vamos lá conferir? Olha só, a letra A está identificando, então, o círculo polar ártico, né, que fica lá no extremo norte, no polo norte. A letra B está identificando, então, o trópico de Câncer, que é a linha paralela ao norte do Equador. A letra C, linha do Equador, essa linha vermelha aqui. Letra D, trópico de Capricórnio, que está abaixo, aqui ao sul da linha do Equador. E, por último, a letra E, círculo polar antártico. Relembraram? Bom, você sabia que a Terra tem um formato arredondado, porém, ela não é uma esfera perfeita? Você sabia também que a Terra ela tem um formato todo irregular? E isso, inclusive, é o que dá sentido às formas diferentes que a gente tem de relevo no mundo? E essa forma irregular que a Terra tem, a gente chama de geóide. Olhem só esse videozinho que eu trouxe aqui para vocês. O que é isso, professora? É uma bolinha de papel amassada? Não, isso é um geóide. Esse é o formato da Terra se ela não tivesse a cobertura de água que ela tem. Então, a gente tem que lembrar lá, a Terra é um bloco rochoso, como aparece aqui nessa imagem, e ele é coberto por água, a Terra é coberta por água. Então, por isso que a gente tem essa impressão, e ainda por cima ela gira, que a gente vai ver daqui a pouco no movimento de rotação, e a gente tem essa impressão que a Terra ela é redonda, mas na verdade ela não é redonda, ela tem esse formato que é um formato de geóide, ok? Então essa imagem é uma imagem muito interessante para vocês memorizarem e guardarem para vocês.
E as linhas imaginárias paralelas, elas também contribuem para demarcar as zonas térmicas. Então vejam lá, ó, por causa da inclinação do eixo terrestre e da forma arredondada do planeta, a luz e o calor do Sol não chegam de forma igualitária em todos os lugares do planeta, como mostra aquela imagem ali, ó. Então, por isso, as linhas paralelas, né, que a gente acabou de fazer o exercício, elas contribuem para demarcar essas zonas térmicas. Vamos observar essa imagem aqui, ó. O Sol, essa imagem aqui, ela está desproporcional ao tamanho das coisas, né? Porque o Sol ele é muito maior do que a Terra, tá? Então aqui é só para ilustrar mesmo como isso acontece. Então a gente tem o Sol, que é uma estrela e que está parada lá no universo, e temos os planetas, entre eles a Terra, girando ao redor dessa estrela. E o que acontece? O Sol ilumina a Terra de forma diferenciada. Vejam aqui no meio, a gente tem a iluminação da parte próxima à linha do Equador. Então, as áreas que estão próximas à linha do Equador, entre os trópicos, são as áreas mais iluminadas e aquecidas da Terra. Conforme vai se distanciando da linha do Equador, a gente vai tendo, então, uma menor luminosidade e um menor aquecimento. Por isso que a gente tem os polos como áreas polares, zonas térmicas polares. Ok? Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar aqui é a inclinação que a Terra apresenta, né? Então a Terra, ela não é reta, ela tem essa inclinação, o que vai explicar também, mais para frente a gente vai ver as estações do ano, isso é muito importante. Olha quem apareceu aqui para dar o recadinho para a gente, a Mafalda. Vocês conhecem a Mafalda? A Mafalda é um personagem muito interessante, ela é uma menininha muito curiosa das coisas do planeta Terra. Ela é uma personagem criada pelo Quino, que é um cartunista argentino. O que a Mafalda conta pra gente aqui? Ó? Que a Terra é um geóide e essa forma faz com que a intensidade da radiação solar seja recebida de forma desigual nas diversas latitudes, guarde essa palavrinha, originando as zonas térmicas do planeta que apresentam diferentes climas, solos, fauna e flora, porque tudo isso depende do aquecimento da luz do Sol na Terra. Lembrem que eu pedi para vocês guardarem a palavrinha latitude. O que seria essa latitude? Latitude, vocês já estudaram isso, é a distância entre as linhas paralelas. Então, conforme a posição do país em determinadas latitudes, ele vai ser mais aquecido ou menos aquecido pela luz do Sol. Aqui a gente tem um planisfério. O que é o planisfério? É uma planificação do globo. Então, a gente tem o globo, né? Levemente arredondado, e quando a gente coloca ele num plano para fazer dele um mapa, a gente tem esse achatamento dos polos aqui. Então, por isso que quando a gente olha os mapas mundi, a gente sempre tem essa parte reta aqui, tanto em cima quanto embaixo, porque é o redondo no plano, tá? Planificação. Então, esse mapa aqui é um mapa das zonas térmicas, tá? E vejam aqui, ó, as linhas imaginárias paralelas, elas ajudam a fazer essa demarcação das zonas térmicas, tá? Então aqui a legenda que nos sinaliza as cores, e vejam uma coisa importante, a legenda, as cores da legenda, elas também vão sinalizar o tipo da cor, né? As cores quentes e as cores frias, elas vão sinalizar aqui também nesse mapa das zonas térmicas, justamente isso. Aonde é quente, a gente vai ter as cores mais quentes, né? Que é o laranjado aqui. A cor intermediária, aqui que é o amarelinho, as zonas térmicas mais amenas, com temperaturas, né, amenas, e em azul as zonas térmicas polares, que são as áreas mais frias e geladas do planeta, ok? Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, ó. Primeiro, a flechinha ficou um pouquinho mais para baixo ali, mas aqui seria um exemplo do deserto do Saara. Vocês já devem ter ouvido falar que é um deserto. O deserto do Saara é uma área muito quente. E olha onde que ela se localiza, o deserto do Saara se localiza, na zona térmica tropical. Assim como o Brasil. O Brasil também, a bolinha ficou mais para baixo, devia um pouquinho mais para cima, mas o Brasil, a maior parte do território brasileiro, encontra-se na zona térmica tropical. Vocês já ouviram falar que o Brasil é um país tropical? Não ouviram? Então, aqui o deserto do Saara e a maior parte do território do Brasil se encontra na zona térmica tropical.
Ah, professora, mas aqui em Curitiba, aqui no Paraná, não é tão calor assim. Por quê? Porque nós, aqui na região sul do Brasil, nós já estamos numa zona térmica diferente, nós já estamos na zona térmica temperada. Então, as temperaturas são um pouco mais baixas do que no restante do Brasil. Quem já teve a oportunidade de viajar para o Nordeste ou para o Norte, percebeu que lá são áreas muito quentes, né? Áreas muito quentes e aqui no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são áreas um pouco com temperaturas menores e as estações do ano são mais bem definidas. Por quê? Porque nós já estamos numa zona térmica temperada. Bom, as linhas imaginárias, como eu disse para vocês lá no começo, elas não são só paralelas, elas são também verticais, porque o conjunto das linhas paralelas e verticais, elas fazem uma espécie de uma rede em volta da Terra, imaginariamente, para que essa localização seja mais precisa no planeta. Então, a gente tem também as linhas imaginárias que a gente vai chamar de meridianos, né? Então, além dos paralelos, foram criados também as linhas verticais chamadas meridianos. A principal linha meridiana é o famoso meridiano de Greenwich, que também divide a Terra em dois hemisférios. Assim como a linha do Equador divide a Terra em norte e sul, o meridiano de Greenwich também vai fazer essa divisão. Aqui a gente pode perceber aqui, ó, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em hemisfério, de novo hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Ocidental é onde se localiza a América e o Brasil. Então, nós somos ocidentais, nós moramos no hemisfério ocidental. E no leste se localiza o hemisfério oriental, né? Lá onde fica o Japão, lá onde fica a China. Então, o meridiano de Greenwich, ela faz essa divisão também entre dois hemisférios. Atividadezinha para vocês colocarem a cabecinha para funcionar. Por que o planeta Terra é aquecido e iluminado de forma desigual pelo Sol? A prof comentou aqui com vocês, agora é a hora de vocês registrarem essa informação e eu volto já já para conferir. E aí, pessoal, pensaram um pouquinho por que então que a Terra é iluminada de forma diferente pela luz do Sol? Olha só, por causa da inclinação do eixo da Terra e porque a Terra tem aquele formatinho arredondado que faz com que ela se pareça, né, um círculo lá. Então, isso faz com que o Sol ilumine de forma diferenciada os espaços da Terra. Bom, estudado isso, visto as linhas imaginárias, elas são muito importantes para os estudos dos movimentos da Terra, porque elas contribuem no sentido de que a gente vai conseguir entender melhor os movimentos da Terra, sabendo e relembrando as linhas imaginárias, né? A Terra, ela tem vários movimentos, só que os movimentos que nós estudamos na escola são dois, que vocês já viram isso, rotação e translação. Por que eles são importantes para nós? Porque eles desencadeiam processos que são importantes para a nossa vida. Vamos lá? Movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesma. Então, ela faz aquele giro, né, que tem a duração de 24 horas, ou mais precisamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas para título de calendário, né, para ficar melhor a contagem, a gente arredonda para 24 horas, tá? O sentido desse movimento, anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ali no slide tem um videozinho, uma animaçãozinha que mostra como seria então esse movimento, que é o movimento de rotação. Esse movimento, ele tem como consequência para nós seres humanos, então, o quê? A ideia do dia e da noite. Então, este movimento nos proporciona os dias e as noites, e não é à toa que nós dizemos, então, que o dia tem 24 horas, pois é o tempo que a Terra leva para dar esse giro em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo. A imagem aqui mostra isso para a gente. Então, a face da Terra que está sendo iluminada pela luz do Sol será, então, o dia. A face da Terra que não está sendo iluminada pela luz do Sol naquele momento será a noite.
Você já deve ter ouvido falar que quando aqui no Brasil é dia, lá no Japão já é noite? Sim, é sim. Por quê? Porque nós estamos aqui localizados no hemisfério ocidental e o Japão está lá no hemisfério oriental. E aí, o que acontece? Lá no Japão, o dia começa antes, porque como a Terra gira no sentido oeste-leste, então o hemisfério oriental ele é iluminado antes do que o hemisfério ocidental. Por isso que a gente tem essa diferença de horas, que isso é um assunto para a próxima aula, para outra aula, a aula de fusos horários. Bom, outra consequência do movimento de rotação seria o movimento aparente do Sol. Como que é isso? O movimento aparente do Sol parece que é o Sol que se movimenta, mas a gente está vendo aqui que não, que é a Terra que se movimenta. Dá para ver bem direitinho isso quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para o litoral. Por quê? Porque o Sol nasce no leste, aqui no hemisfério ocidental. Então, lá no leste, lá na praia, parece que o Sol está nascendo, está brotando lá do mar. Né? Então, o Sol nasce, o nascer do Sol, quem já teve essa oportunidade de ver o nascer do Sol é lindo, né? Ele brota lá do mar e ele vai subindo. A impressão que a gente tem é que ele vai subindo. E aí, a gente está lá na praia, curtindo, daí a mãe fala, sai do sol, menino e menina, porque o sol está a pino. O que significa o sol a pino? Ele está em cima da nossa cabeça, né? Então, ele vai se movimentando. E daí, no passar da tarde, ele vai descendo e vai se pôr no sentido contrário, que é o oeste. Então, esse movimento aparente do sol também é uma consequência do movimento de rotação. O movimento de translação, que é esse movimento? É um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento ele demora muito mais, né? Ele demarca o quê? O ano, porque ele tem a duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos, que é o que a gente chama então de ano solar. E para facilitar o calendário então, né, aí a gente arredonda o ano para 365 dias. Então a cada 365 dias a gente tem um ano. E faz o que com o resto das 5 horas, 48 minutos e 47 segundos que sobram? A gente vai guardando, acumulando, e aí a gente tem o que então? O ano bissexto. Vejam lá, 6 horas vezes 4 anos, um dia, porque 6 vezes 4, 24. Matemática na geografia. O que a gente vai ter? Um dia a mais no calendário, que é no mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro é o mês que menos tem dias. Então, a cada 4 anos, a gente vai ter um dia a mais no calendário, que a gente vai chamar então de ano bissexto. Esse ano, 2020, é um ano bissexto. Foi, dia 29 de fevereiro, um ano bissexto. Consequências do movimento de translação. A consequência principal do movimento de translação são as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, que tem início nos equinócios e solstícios, essas palavras tão lindas, que significam coisas muito simples, que são as principais consequências desse movimento. Essa imagem mostra uma coisa muito importante, que a gente está falando desses dois movimentos, que é a rotação e translação, mas a gente não pode esquecer que esses dois movimentos eles acontecem ao mesmo tempo, né? Não acontece a rotação num momento e a translação no outro, não. Esse movimento ele é concomitante, olha que palavra bonita para vocês aprenderem hoje, que acontece ao mesmo tempo. Então, enquanto a Terra está girando aqui no movimento de rotação, ela também está fazendo esse giro aqui ao redor do Sol, tá? Então, a Terra faz 365 movimentos de rotação no ano, porque o tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol é 365. Tá? Essa imagem também é bom que fique fixa na cabecinha de vocês. Aqui, ó. Equinócio. O que é o equinócio? Equinócio é aquele momento, são 2 momentos no ano em que isso acontece, né? Que são os equinócios de março e os equinócios de setembro. E é o momento em que os dias e as noites têm a mesma duração, tá? Então, acontece o seguinte, ó. Aqui a gente consegue ver o Sol. E a iluminação frontal, aqui não dá para ver, né? Mas ó, a Terra está toda iluminada. Então, os dias e as noites, a iluminação dos hemisférios ela é igual nesses 2 momentos. Por isso que os dias e as noites têm a mesma duração. O que acontece? Vira as estações. Então, a gente vai ter no hemisfério norte o início da primavera, lá em março, e no hemisfério sul, o início do outono. Lá em setembro, troca. O hemisfério norte começa a primavera, lá em 22 ou 23 de setembro, e no hemisfério sul,
começa a primavera em 22 ou 23 de setembro, tá? Então, sempre lembrar que a primavera é o contrário do outono. Se aqui no nosso hemisfério, que é o sul, é primavera, lá no hemisfério norte é outono e vice-versa. E o solstício seria, então, o momento em que há a maior diferença dessa luminosidade, a maior diferença entre o dia e a noite, que daí seriam esses dois globinhos aqui simbolizados nessa imagem, tá? O solstício de junho e o solstício de dezembro. Então, fica assim, ó, hemisfério norte começa o verão em junho e no hemisfério sul começa o inverno. Nós estamos no inverno agora, né, quase finalizando o inverno. Falta, né, a gente vai até setembro com o inverno e daí se inicia a primavera. Aqui, no hemisfério norte, em dezembro, inicia o inverno e no hemisfério sul inicia o lindo e maravilhoso verão, né? Então, o inverno e o verão também são estações do ano opostas, ok? Aqui a gente tem a imagem, que estava menor, aqui ela está mais visível para vocês. Então, os equinócios em março e setembro e os solstícios em junho e dezembro. Quiz para vocês. Vamos lá? Colocar a cuquinha para funcionar de novo? Quando no hemisfério norte está começando a primavera e no hemisfério sul o outono, dizemos que está ocorrendo o quê? Letra A, solstício de dezembro. Letra B, equinócio de setembro. Letra C, solstício de junho. Ou letra D, equinócio de março. Pensa aí rapidinho e a gente já volta para conferir. E aí, pessoal, pensaram direitinho? O que vocês acham que ocorre aqui no hemisfério sul é outono e lá no hemisfério norte a primavera? Ocorre o equinócio de setembro. Então, quem colocou letra B acertou aqui. Vamos ao nosso segundo tema da retomada de hoje, que é a diferença entre esses dois conceitos que muitas vezes são usados como sinônimos, como se eles fossem a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa. A gente vai ver a diferença entre esses dois conceitos agora. Então vamos lá. Ó. Muitas vezes as palavras tempo e clima são usados como sinônimos, como eu disse agora, mas essas duas palavras têm significados bem diferentes. Quando falamos que o dia está quente, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, ou simplesmente ao tempo. Então, a gente usa vários adjetivos para se designar o tempo. O tempo está bonito, o tempo está ensolarado, está nublado, está chuvoso. Então, esses termos a gente usa para se designar ao tempo atmosférico. O tempo atmosférico depende das condições da atmosfera, depende da dinâmica atmosférica naquele determinado momento. Por isso que a gente pode ter mudanças de tempo no tempo. Um dia pode ter uma variação incrível, pode amanhecer friozinho, né, nublado, daí depois abre o tempo fica ensolarado, depois no final da tarde chove, chuvoso, enfim. A dinâmica da atmosfera faz com que a gente tenha essas modificações no tempo. Então, portanto, podemos definir o tempo como o estado momentâneo da atmosfera, tempo atmosférico. Ao longo de um mesmo dia, podemos observar diferentes estados atmosféricos, como chuvoso, frio, ensolarado, nublado. Por isso que nos noticiários também, diariamente, nós temos a previsão do tempo e não a previsão do clima, não é mesmo? Todos os dias no jornal, em todos os jornais, a gente vai ter a previsão do tempo, porque é o tempo que se modifica momentaneamente, né? E aqui a gente tem um mapinha. Claro que esse mapa não tem nem a data dele, mas é só para exemplificar para vocês como seria, então, um mapa de previsão do tempo, né? Com os símbolozinhos ali de chuva, de sol, as temperaturas mínimas, as temperaturas máximas. E essas mudanças que ocorrem no tempo, né? Elas são derivadas principalmente da movimentação das massas de ar na atmosfera. Essas massas de ar, elas são grandes massas de ventos e ar, né? E elas tomam as características do lugar onde elas se formam. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um mapa das massas de ar que mostra justamente isso. Ó. Vejam essas massas aqui, ó, em roxinho, é o sentido a direção para onde elas estão indo. E provavelmente elas se formaram aqui, ó, no sul e próximo ao Polo Sul. Então,
as áreas próximas ao Polo Sul são áreas polares, áreas muito frias. Essas massas de ar, elas vão ter características de frias, né? Elas vão trazer as frentes frias, que isso também é sonoro para a gente ouve o pessoal que faz a previsão do tempo nos noticiários usarem esse termo, né? Frente fria. Por quê? As massas de ar que estão vindo do Polo Sul, trazendo essas características gélidas lá do Polo Sul, porque lá é muito frio. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, ao contrário, porque aqui é a linha do Equador, né? Não está marcada aqui, mas seria a linha do Equador. Então, áreas próximas à linha do Equador são áreas mais quentes. Então, se a massa de ar se forma aqui no norte, ela vai vir com características deste local que ela se desenvolveu. Então, vai vir uma frente quente, não uma frente fria. Entendido? Então, a movimentação da atmosfera, ela depende, né, as condições atmosféricas que variam, fazem a variação do tempo, dependem da movimentação das massas de ar. E o clima? O que é o clima? O clima é a sucessão habitual do tempo atmosférico que se repete durante vários anos num determinado lugar ou região. Ou seja, os climas eles já estão pré-definidos, já foram estudados, já foram definidos quais são os tipos climáticos de determinados lugares do mundo, né? E isso depende muito de vários fatores, mas um dos fatores muito importantes que contribuem para que esses climas sejam fixos, digamos assim, é justamente aquilo que a gente viu lá no comecinho da aula, que é a insolação, né, os raios solares incidirem na Terra. Então, dependendo de como esse raio incide na Terra, vão ter áreas mais quentes e mais frias, ok? E também os climas, eles têm elementos que definem esses climas, que seriam a pressão, a temperatura, a precipitação, que seria a chuva, a latitude, ó, a localização, a altitude também é importante, a altitude é a elevação do terreno, a altura do terreno, maritimidade e continentalidade. O que seria maritimidade e continentalidade? Maritimidade é a proximidade com as áreas marinhas, com o mar. Então, quanto mais próximo ao mar, maior a maritimidade. E a continentalidade é o contrário. Quanto mais longe do mar, mais adentro, para dentro do continente, maior essa continentalidade. Isso também reflete nas questões climáticas. E esses elementos, eles variam de lugar para lugar. Aqui a gente tem um mapa dos climas do mundo, né? Nós temos vários climas no mundo, que se dividem em grupos, inclusive, ó. A gente tem aqui, ó, climas quentes, né? Aparecendo aqui no mapa, olha as cores do mapa, mais uma vez, ó. Cores quentes para os climas quentes. Então, quais seriam os climas do grupo quentes? Equatorial, tropical úmido, tropical seco, desértico. Nós temos os climas frios, que estão aqui no mapa identificados com as cores mais frias, os tons de azul e cinza, que seriam os climas polar, subártico, desértico, continental. E os climas temperados, no mapa com as cores verdes, continental, marítimo, oceânico, subtropical, úmido, mediterrâneo. E olha só, ali tem um clima marronzinho que é o clima de altitude. Como eu disse para vocês, a altitude é um dos elementos que faz a variação climática, né? Então, por exemplo, nas altas montanhas vai ter um clima mais frio, porque quanto mais alto, mais frio. Okay? Então, os climas da Terra já estão pré-definidos por estudos da sucessão dos tempos atmosféricos e pela incidência dos raios na Terra, como a gente já viu lá atrás, no comecinho. Um quiz para vocês, queridos e queridas. Marque T para as afirmativas correspondentes ao tempo e C para as afirmativas que tratam do clima. Pensem, leiam com atenção, marquem T ou C e eu já volto para a gente conferir. E aí, pessoal, conferiram quais são as características do tempo e quais são as características do clima? Vamos conferir rapidinho aqui? Então, vamos lá. A primeira. Fará muito calor hoje em São Paulo. Fará muito calor está se referindo ao tempo. A segunda, as temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Temperaturas do mundo está se referindo ao clima. Os pinguins buscam águas mais quentes no litoral brasileiro. Também está se referindo ao clima, né?
E a última, desculpa, li no jornal que essa semana será chuvoso em Belém. Chuvoso é um adjetivo que a gente dá para o tempo. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos que foram colocados aqui hoje. O que nós vimos na aula de hoje? Retomada de conteúdos, então, sobre as zonas térmicas, sobre os movimentos da Terra e sobre os conceitos de clima e tempo. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.